deseja ensinar a palavra de Deus, precisa ler com paixão e continuadamente. Precisa ser um pesquisador, um autodidata dos assuntos bíblicos e outros da sociedade que está inserida, irmão. Precisa ser um condutor que propicia e estimula o crescimento dos alunos. O que vocês acham, irmão, de um professor de escola dominical que não gosta de ler? Ele vai incentivar aluno a ler? Não vai. O ciclo vicioso da pobreza intelectual vai se perpetuar naquela igreja. E é uma luta para o pastor. Por quê? Não cresce o nível intelectual da sua igreja. Ele não consegue pessoas habilitadas para os cargos e todas as demandas que a igreja hoje precisa, irmãos. Cada vez mais. E aí o pastor fica com poucos colaboradores. O reino de Deus, na verdade, fica com pouca gente para trabalhar. Outra coisa, professor de escola dominical precisa gostar de escrever. E sempre escrever as coisas que eu citei no começo. Escrever as coisas importantes que ele ouve, que ele vê, que ele lê. Outro desenho que é a escada que eu falei ali, a escada da inteligência. Você vai subir, irmãos, dia a dia. Pesquisa. Quem tem assinatura de alguma revista aqui? 1, 2, 3, 4, 5 nesse auditório. 6. Quem tem assinatura de jornal? 1, 2. Quem já leu pelo menos um livro esse ano? Não vale a Bíblia, não. Não vale a Bíblia, não. Vocês são felizados. Principalmente os de cabelo branco que eu vi levantando a mão. Leia, 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 leia. Você vai crescer todos os dias por causa disso, né? Então, quando você lê, você vai galgando a escada do conhecimento e da inteligência. Nós vamos ver na frente por quê. Quantos minutos aí? 20 minutos, dá tempo. Ser leitor é o primeiro degrau da escada da inteligência, da escada de alguém que se propõe a ensinar a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus exige uma série de leituras periféricas, uma série de compreensões extra-bíblicas, para você fazer o quê? Ir subindo a escada da inteligência, do conhecimento. Na lição passada, nós ampliamos a ideia da revista Palavra e Vida, né? Que falava da responsabilidade do cristão em pagar impostos lá no livro de Romanos. Aí nós fizemos o quê? Dentro da aula, a pesquisa como era a estrutura do Estado romano na sua cobrança de impostos. A aula foi enriquecida. Como eles faziam? O que era a cobrança de imposto? O que era imposto? E depois foi desenvolvido, né, o que era a cobrança, né, dos impostos no nível federal, no nível estadual e municipal, que são as taxas de tributos, ampliando o quê? A visão do aluno, não ficando restrito unicamente àquilo que a revista diz. Os irmãos que escrevem a revista, eles parece que eles deixam ganchos excelentes para o professor ampliar a visão do seu aluno. Para quê? Para quê? Para que ele não fique unicamente na mera letra daquilo que ele está lendo. Ele consiga sempre
sempre ao ler a entrelinha daquilo que existe no texto. E aquela entrelinha vai puxar a sua imaginação. Sobre estímulos, né? Você se estimular a ler, ou estimular outros a ler, é muito importante. Olha só que interessante, outro slide aqui. Uma publicação francesa que diz que pessoal que gosta de consultar horóscopo, eu espero que ninguém aqui goste disso, estava enganado, porque o horóscopo não tinha nenhuma base científica. E o céu veio abaixo na França. A Associação dos Astrólogos processou essa revista. Aí ela chamou o Instituto de Pesquisa, então vamos provar isso aqui cientificamente. Pesquisaram a população toda. Profissão, idade, tudo que se fazia, e tabularam isso, relacionando com os signos do zodíaco. Conclusão: média totalmente igual. Ninguém era diferente do outro. Mas descobriram uma coisa interessante. As pessoas nascidas, né, sob o signo de Capricórnio, Aquário e Peixes, tinham um QI maior. Tem Capricórnio, Aquário e Peixe aqui, né? Só que são só nascidos na França, irmão, não é aqui no Brasil não. Só na França. Por quê? Porque esse período na França, o que eles descobriram? Esse período na França é inverno. Cadê o inverno na França? Está ali. Olha lá. É frio pra caramba. É 10 a 15 graus. O que acontecia com os casais cujos filhos nasciam, né, nesse período? Ficavam mais em casa. Os avós visitavam mais. Essa criança passava 3 meses sendo paparicada, acarinhada, estimulada, brincando, falando e tudo mais. O que a partir disso eles descobriram? Que o estímulo é fundamental para a inteligência. E não só isso, crianças que eram adotadas neste período, também acontecia a mesma coisa com ela, com essa criança. Não era fator genético nenhum. Filho de pai inteligente é nada. Como você constrói a inteligência deve ser desde pequenininho. E o bom, sabe o que é? Que mesmo depois de velho você pode reconstruir a sua inteligência. A partir do quê? Do desejo de ler. Se você gosta de poesia, leia poesia, declame, fale em voz alta. Tente decorar cada vez mais os textos. Isso vai fazer um processo benéfico ao teu cérebro. Cadê o outro slide do Nenê? Né? Aí o autor nos diz que nós nascemos, irmãos, folhas em branco. Você é fruto, irmão, daquilo que seus pais fizeram com você no passado. Não tem jeito. Se os seus pais estimularam você, você vai ser um tipo de pessoa. Se não estimularam, vai ser outro. O professor de escola dominical, quando recebe aquele novo aluno da classe, é a mesma coisa. Está recebendo um bebê da fé. E o que você vai apresentar para ele? Um indivíduo que não gosta de ler, que não gosta de escrever, que só relê o que aquela lição apresenta e não o estimula, e não o coloca na parede. Não, isso assim,
que ele desabroche também como um pesquisador, um leitor, né? E aqui são os estímulos que eu falei ali, o outro slide ali, 12, 13, né? Os desafios. Criança precisa ser desafiada, irmão. Avós e alguns pais são terríveis nisso. Colocam o quê? Uma redoma em torno da criança. Você está dizendo o quê? Que você vai criar um indivíduo avesso a desafios. Não coloque superprotecionismo em torno do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, quem quer que seja. Ensine-o que ele precisa superar os desafios, que ele vai ter na vida. Olha, tem luta, vamos andar. Caiu, brinquedo, irmão, nunca se dá brinquedo na mão de criança pequena, né? Nessa idade aí, você coloca sempre longe para ele se esforçar a chegar até ele. Não dê nada na mão da criança. Você está aprendendo a comer? Pratinho, colher, senta no chão, que se suje todo, mas ele vai. Aquilo ali, irmãos, vai estimular todos os neurônios dele. Coordenação motora, essa parte que nós vimos lá de sensório motor, aquilo é fundamental. A criança não pode andar daqui ali, não pode escorregar, não pode. Isso é superprotecionismo. Vai criar um adulto banana, desculpa a expressão. Ou um adulto competitivo demais para superar aquela situação. Lá no íntimo, lá atrás, ele quer superar aquela situação da criança, de quando criança, e ele se torna um indivíduo adulto, competitivo. Ele passa por cima de todo mundo, que se dane. Ele não é amigo, ele não é sincero. Por quê? Lá atrás. Lá o outro slide ali. Isso aí, ó, é sobre a leitura, é um projeto, né, no coração da escola. Todas essas crianças receberam livros e foram trabalhadas para estudarem, para lerem, né, nesse estágio de 7 a 11 anos. Para quê? Para colocar nelas o desejo de ler. Né? O outro desenho, ali é aquilo que eu falei. A inteligência, irmãos, é uma escada. Conhecimento que o professor da EBD, né, adquire, não é sem razão. Vai ser aplicado na vida dele, na vida do aluno e no crescimento do reino de Deus. O outro ali, por favor. Isso é só para vocês terem uma ideia do que acontece na cabeça do professor. Né? O nosso sistema de armazenamento de informação é exatamente assim. Tudo que vocês estão vendo hoje, agora, né, dura até a hora que vocês dormirem. Quando vocês dormirem, o HD de vocês vai ser zerado, para poder ser preenchido novamente quando você abrir o olho amanhã. Por isso que eu falo, o que você vê, o que você escreve, tem uma agenda, anote, porque você vai esquecer, não tem jeito, vai esquecer, porque é o funcionamento do seu cérebro. Ele apaga, por quê? Não é algo infinito, não. Sistema límbico é onde você vê as coisas. O que você viu hoje está tudo aí no teu sistema límbico. Agora, se um dia você aprendeu a andar de bicicleta, skate e tal, isso não esquece nunca mais. Está guardado aí no teu cérebro. Não esquece. Tudo que é movimento de bicicleta, de skate, até mesmo tem gente que aprendeu quando era criança a andar no arame lá na corda. Mais tarde ele não esquece porque está gravado. Gravou, acabou, não tem jeito. Ele pode até ter mais dificuldade, mas em 30, 60 minutos ele já está andando na corda bamba de novo.
Tá? Ficou gravado. E o que vai acontecer? O teu córtex é que é a memória permanente. Por que muito professor, né, gosta de estudar sua lição na véspera? Para não esquecer. Não esquece, mas também não aprende, porque não vai gravar lá em cima onde precisa. Daqui a 6 meses ele precisar daquela lição que ele ensinou 6 meses atrás, ele não sabe nada. Porque o sistema vira aí pra gente. Não, vamos tirar do sono, senão vai demorar muito. O sono é onde você retém todas as coisas. O seu cérebro é isso aí, o sistema circadiano do professor. Só dura 24 horas. Se você não escrever, se você não ler, isso aí vai tudo embora. Tudo que aconteceu hoje aqui, pum. Amanhã você não lembra mais de nada, não adianta. Por quê? Porque não é importante. O cérebro grava só aquilo que é importante para o dia a dia dele. É terrível. Né? Então você tem que fazê-lo compreender que é importante. E como é que você faz isso? Olha lá. Você pesquisa, eu coloquei lá acordando 6 da manhã, tá? Pesquisa, lendo um assunto específico e tal, ou o seu aluno na classe, ele está, né, te ouvindo ali, ele está estudando. Na classe, se estuda. Quando você está sozinho, lendo, escrevendo, anotando, fazendo um gráfico, você está aprendendo. Nenhum estudante, ou você está aprendendo, ou você está ouvindo. Não adianta que as duas coisas não acontecem ao mesmo tempo. Né? Aí o que você faz? O que você estudou lá na escola, que você ouviu lá pelo seu facilitador, você vai trabalhar essa informação com o professor. Ah, a lição é essa? Tá. Pega lá, escreve, anota, faz um gráfico, comece a preparar, irmãos, a lição na segunda-feira. Não deixa do sábado para o domingo, é terrível. Por quê? O teu cérebro vai entendendo que aquela lição é importante, que aquilo que você leu é importante, ele vai fixando, vai jogando lá no córtex. Né? Outra coisa, e não esqueça de dormir. Tem gente que estuda não dorme. O cérebro simplesmente vai estar rindo. Intimamente o cérebro fica rindo dele. Eu li, não gravei nada por causa disso. Mas vamos ver um sistema bom para o professor aprender a estudar. Mais um outro, o 19, o 14. Ao ir estudar, professor, olha só. Quando você for preparar a sua lição, pense nela antecipadamente. Diga para você como é bom estudar aquela lição. Pense no prazer da palavra de Deus. Vá administrando o teu cérebro para que ele entenda que você vai começar a estudar. Não entra de sola, porque ele faz isso. Ainda mais se você não tem hábito de estudar. Começa devagar. Quer que você leva o degrau da escola? Da escada? É esse. Né? Relaxe, pense no assunto. Põe a garrafinha de água, porque ele vai dizer para você, vai beber água, vai fazer xixi, vai olhar a janela, vai fazer tudo para você. Aí o que vai fazer? Olha lá. Separe o material, tenha um local sem distração, coloque música instrumental no idioma. Aí vai a briga que nós vamos mostrar lá na frente. Por que você deve colocar uma música se você não consegue se concentrar como professor na hora de estudar? Porque há uma briga aqui. Um lado do cérebro ele estuda e o outro fica à toa. Ele fica implicando, né, criando uma porção de coisinha para atrapalhar o outro. Uma coisa interessante para quem não tem o hábito de estudar: estude 30 minutos. Né? Existe uma enzima que faz o dendrito crescer, que são as perninhas, né, do teu neurônio. Só que essa enzima ela se esgota em 30 a 40 minutos. Para quem não tem o hábito de estudar sempre. Na medida que você tem esse hábito, isso vai aumentando. Interessante isso. Né? E
você para 5 minutos, olha para lá, vai beber, aí sim você vai beber uma água, faz outra coisa, depois você volta. Quando você começar a estudar novamente, essas enzimas, elas vão crescer novamente, elas vão voltar a atuar, né? O outro 15 aí, por favor. Olha só, só que esse aqui está meio fraco, mas dá para entender. O cérebro de quem não lê, isso já é cientificamente mostrado. Ele tem o neurônio normal, né? Nós perdemos o neurônio ao longo da vida, falando aqui para uma plateia que já perdeu bastante coisa. Mas você pode reverter isso. O neurônio, ele não vai crescer de novo, ele não vai nascer de novo, mas você pode fazer o quê? Através da leitura sistemática. Aumentar as ramificações. Aquelas teias dos seus neurônios, as raízes dele, eles vão aumentando. Por quê? O crescimento desses chamados dendritos é onde se armazena a sua memória, o seu conhecimento. Se você não lê, se você não tem desafios, irmão, experimente a fazer algo diferente, algo novo. Se quer trocar o oboé, vá trocar o oboé. Se quer aprender a saltar de asa delta, vá fazer isso. Se quer aprender missiologia, vá fazer isso. Se quer se preparar para uma área específica do reino de Deus, vá fazer isso, porque isso vai estimular o crescimento dessas ramificações, desse dendrito, compensando o quê? A inexorável perda de neurônio, que vai levar você para um Alzheimer. Mas quando você estuda, quando você lê, você compensa tudo isso, tá? Vamos lá no outro. As áreas do cérebro, cada parte do seu cérebro faz uma coisa. Aí eu coloquei ali o desenho com isso aí. As áreas de inteligência do teu cérebro. Vocês olharem ali bem, a irmã vai ficar aí com o desenho, depois pode colocar para o pessoal ver no futuro, né? A 20, por favor. Olha só, quando você estuda, o que você ativa no teu cérebro? Você está paradinho lá em repouso, só fica aquela areazinha funcionando aqui, que é o teu cerebelo. Você está em repouso, nem visão tem, está ali, uma xixa ali na panela. Mas na medida, irmãos, que vocês fazem o seguinte, olha lá, quando você está ouvindo música, aí você tem que abrir os olhos, aí essa parte da frente está funcionando, e essa daqui está ouvindo música, porque, olha lá, esse do lado ali, os olhos lá abertos, ouvindo música, você está vivo. Quando você está falando, aquelas áreas do teu cérebro estão funcionando ali, visão, né? Língua, matemática, essas coisas todas. E quando você mistura linguagem, música e escrita, por isso que o professor da EBD precisa fazer as três coisas ao mesmo tempo que está estudando. Você tá... Não é chique, não. Não tem nada demais. Por quê? Dificuldade de concentração. Esse ladinho aqui do cérebro, ó, esse lado aqui, que é o seu lado direito aqui, ele vai ficar implicando com esse lado aqui. Aí você põe a música para quê? Distraindo. Você vai distraindo. E não vão ficar os pensamentos brigando um com o outro. Mas tem que ser o quê? Ou só música, ou um idioma que você não entenda. Porque senão você vai acionar o outro lado. Então tem que ser só música ou um idioma que você não entenda. Quer colocar lá em alemão, vaiano, qualquer coisa assim, coloque. Tá? E
faça o quê? Leia e escreva. Leia e escreva. Motor, visão, para quê? Para você reter mais. E as palavras importantes, você escreva elas também. Ah, não entendi. Vai para o dicionário. Ah, é isso aqui. Então escreve o que aquilo significa. Você está dizendo para o teu cérebro que aquilo é importante para você. Você tem que ensiná-lo a estudar. Tá? O outro ali, né? Para ele poder fechar. Estimule a sua mente com a aquisição contínua de conhecimento. O professor da escola dominical precisa fazer isso. Servindo ao reino, por quê? Assim você vai servir melhor ao reino de Deus. Com conhecimento, com inteligência, com sabedoria. Transformemos pela renovação. O que é renovação do entendimento? Não é só mudar de opinião, não, irmão. Renovação do entendimento é adquirir inteligência para servir o reino de Deus. Tem gente que pensa que essa renovação do entendimento é algo estático. Não é. É dinâmico. Renovação do entendimento. Aquisição de conhecimento para servir melhor o Senhor. E que o professor da EBD precisa. Amém? Amém. Na hora? Está olhando lá. Alguma pergunta? Quem está mais distante, tá? Sim. Quando está estudando. Ah, sim, sim. Porque ele está distraindo esse lado aqui. Sim. Sim, é por causa disso. Peraí. Deixa eu ajudar aqui. Mostra a gente. Essas músicas te atrapalham o nosso cérebro, né? Mas a irmã acabou de dizer. Atrapalha. O que eu falei lá? Música instrumental. Música instrumental. Leve. Que auxilie. O irmão aqui. Duas perguntas. Peraí. Quem não tem o hábito de ler, qual o conselho que deve se dar para a pessoa? Duas perguntas. Uma de cada vez. Uma de cada vez. Uma Qual eu o respondo. conselho que deve dar para as pessoas que não gostam de ler? Como fazer isso? Ele está perguntando aqui, você que não tem o hábito de ler, como é que faz isso? Você precisa ser picado pela mosca da leitura. Como é que é isso? Pega um livro, olha só, o meu aconteceu com Júlio Verne. A mosca me pegou com Júlio Verne. Quando eu li 20.000 Léguas Submarinas. Gostei de ficção. E li toda a coleção dele. Tudo que foi produzido dentro da área. Faz o seguinte, se você não gosta de ler, vá numa livraria, abra o livro, começa a ler. Não gostei, fecha. Pega outro livro. Até você encontrar aquela leitura que vai te pegar. Leitor é isso. Nós temos fatos aí tremendos de pessoas que não liam nada e fizeram isso e descobriram que gostavam de romance e leram tudo quanto foi romance, gostavam de ficção científica. E só que o legal é que isso é só um gancho. Daí por diante você começa a refinar essa questão de leitura e começa a buscar. Tinha um rapaz que ele não gostava de nada, hoje ele é editor. Por quê? Porque o pai dele falou isso para ele.
Não, vai lá na biblioteca, escuta na biblioteca, na livraria. Eu pago o livro que você gostar de ler. E foi lá. Só que ele achou o Rei Arthur na Távola Redonda, achou lindo. Achou lindo o Rei Arthur. Eu pago, foi lá, pagou, ele deu aquilo, né? Em pouco tempo, o pai dele disse que foi um dos grandes investimentos da vida dele. Gastou muito dinheiro, porque ele passou a consumir enciclopédias, irmãos, inteiro. Hoje ele é um dos grandes editores do Brasil, por causa disso. Então escolha um livro. Não gostou? Fecha, pegue outro, fecha, até chegar no que você gosta. Esse estilo que eu gosto. E daria, vai. Com relação à escala, né? A escala da inteligência, né? Então, a escala da inteligência, ela, como falou, então a inteligência tem vários níveis, né? Porque vai subindo a escala, vai crescendo. Hoje, nos colégios e nos círculos também, se fala a respeito da inteligência emocional. O que a gente poderia falar para o nosso povo com relação à inteligência, não ao QI, né, a pessoa que tem a inteligência, mas a esse ponto, eu acho interessante e atual também no que diz respeito à inteligência emocional. É só um outro nome, não? Na verdade, inteligência emocional é só outro nome. Um pastor, em 1568, já falava sobre isso. 1500, um tcheco, pastor, ele revolucionou a instrução na Tchecoslováquia com isso. 1500 é o nome dele. Quem gosta de Google? Não, falar nisso, a menina, não sei se colocou os livros ali, para pesquisa. Tem o último ali, ó. Eu não vi ali não. Põe lá no Google, Comênios. Ele falou sobre Comênios, vê lá. Vocês vão encontrar Johannes Amos Comênios, né? Um bispo protestante. Em 1592 ele nasceu. Ele já falava sobre inteligência emocional. Por quê? Cada um de vocês tem um tipo de inteligência. Cada um de vocês, né? A inteligência emocional nada mais é do que essa subida da escada com uma motivação emocional. A emoção está envolvida no aprendizado. E é interessante, aprendemos mais quando estamos motivados, emocionados, porque toda a sua compleição, né? Então eles criaram isso aí, quando você dá uma olhadinha lá no que Comênios falou, né? E compara com o que eles falam hoje. É tudo, né? Uma repetição de inteligência, é algo que já existe, só que eles dão um outro nome. E daqui a pouco, lá na frente, eles vão dar um outro nome para a mesma coisa, né? Essa questão de inteligência emocional. Você está motivado para fazer alguma coisa. Agora, existe dentro dela uma série de outras coisas. Aí nós vamos poder trabalhar sobre isso. Quem foi mais? Fechou? Fechou. Obrigado, irmão.